Fala rapaziada do canal, hoje eu vim falar para vocês tudo o que você precisa saber para dominar diagramas de classe UML. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixarem o like e já aproveitar para se inscrever no canal e já também ativar o sininho de notificações, para todos os vídeos que eu postar vocês estiverem por dentro e conseguirem assistir tranquilamente. O título é Dominando Diagramas de Classe UML. O nome do aluno é Guilherme Avelar Lima, que sou eu, e eu sou do primeiro de informática. Aqui na capa temos um exemplo sobre um controle de mercadorias. Esse exemplo ele já é um pouco mais avançado, até para mim um pouco, e já é meio complicado de entender. Então eu botei ele na capa por isso mesmo, para vocês terem uma noção do que vamos aprender hoje. E, e vou explicar para vocês tudo que nós vamos aprender hoje sobre isso. Vamos começar. Primeiramente, vamos aprender o que é uma classe. 1. Molde de objeto. Uma classe é a planta ou um molde que define a estrutura e o comportamento de um tipo específico de objeto. Pense nela como a receita para criar múltiplas instâncias. Agora vamos ver o 2. Atributos. São as características ou propriedades que um objeto dessa classe possuirá. Eles descrevem o estado do objeto. Exemplo: nome, preço, idade. Agora vamos para o 3. Métodos. São as ações ou comportamentos que os objetos da classe podem executar. Eles definem o que o objeto pode fazer. Exemplo: cadastrar, calcular, validar e etc. Aqui embaixo temos um exemplo disso que vamos ver as classes. Aí, ó, uma classe cliente pode ter atributos como nome e CPF, um método como cadastrar. Para quem nunca estudou ML, isso pode estar achando meio complicado no começo. Só que eu agora vou mostrar para vocês um exemplo disso, um exemplo em imagem, que aí vai ficar bem mais fácil. Que até, por texto assim é meio complicado até para mim entender. Só que com a imagem vai ficar bem mais fácil. Vou mostrar para vocês. Aí o título é Elementos Principais de um Diagrama de Classe. Aí aqui agora são as classes. Aqui tem o exemplo. Primeiro eu vou ler para vocês o que está escrito aqui embaixo e eu vou explicar para vocês certinho depois. Representação visual. No UML, uma classe é representada por um retângulo dividido em 3 compartimentos. Nome da classe, que é no topo, atributos, que é no meio, e métodos, que é na base. Aqui podemos ver o nome da classe. O nome da classe é cliente. Temos os atributos, que é ID do cliente, CPF, nome do cliente, endereço, data de nascimento e renda. Os métodos são obter, salvar, excluir, possuir débito. O nome da classe é o todo. O que é o todo? O todo é tudo que está dentro dos atributos e do método vai estar dentro do cliente, que é o todo. Por exemplo, se você tem uma casa, a casa é o todo. O que são o que está dentro da casa? Quartos, cozinha, móveis, banheiro. Isso são partes do todo, que são atributos e métodos. Pode falar assim. Isso é um exemplo do que vamos aprender hoje. Aí aqui isso define tudo. O todo é o cliente. Então os atributos e os métodos são dentro dele que faz parte dele. Então os atributos e o método são uma parte do todo. Aí, ID do CPF, ID do cliente, perdão, CPF, nome do cliente, endereço, taxa de nascimento e renda são tudo que um cliente vai ter no cadastro. Aí, obter, salvar, excluir, possuir débito são ações, são métodos. Por exemplo, nós podemos obter informações do cadastro, salvar informações do cadastro, excluir informações do cadastro e possuir débito. Isso é para ver a renda do cliente. Nós podemos ver sobre a renda do cliente. Agora, nós vamos para as classes, os atributos.
Ó, exemplo prático. Exemplo prático. Considere uma classe cliente que encapsula as informações e operações relacionadas a um cliente específico ao sistema. Cliente, nome e CPF cadastrar. Isso é mais um exemplo disso aqui. Só que esse é bem mais fácil. Aqui, ó, por exemplo, o nome da classe, cliente. Os atributos são nome e CPF. Aí aqui, cadastrar, que é o cadastro do cliente. Esses dois são a mesma coisa, só que esse daqui é uma coisa bem mais complexa, mais para frente. Esse aqui já é um mais fácil. Então, para iniciantes, é bom começar a estudar esse daqui, que é o básico que vamos aprender hoje. Agora nós vamos aprender mais coisas. Pular para o próximo. Elementos principais, atributos e métodos. No outro slide eu tinha falado que nós ia aprender sobre atributos. Eu me enganei, perdão, viu? Agora que vamos para os atributos, que são as características. Os atributos são os dados que uma classe possui, descrevendo suas informações internas: nome, idade, preço e exativo. A notação inclui o nome dos atributos seguido por 2 pontos e o seu tipo de dado, facilitando a compreensão. Os atributos eles sempre vão ficar na segunda camada, que é o meio. Eles nunca vão nem para a base e nem pelo topo. Sempre são no meio. Aí, nos atributos, nós podemos ter inúmeras coisas. Só que aqui eu botei os atributos que mais aparecem. Por exemplo, nome, idade, preço. Essas variáveis que aparecem na frente dos atributos são o que eles representam. String é tudo, praticamente tudo. São poucas coisas que não entram no string. Idade é uma coisa inteira, inteiro. Então, é tipo um número inteiro. E preço, que é o double, que é um valor. O double é valor, considerando. Então, tudo que os atributos são sempre no meio e nunca no topo nem na base. E esses atributos aqui e as variáveis que ficam na frente deles são sempre os que quase sempre estão presentes. Não importa o nome da classe e nem os métodos. Agora vamos aprender sobre os métodos, que são as ações da classe. Os métodos representam as funcionalidades ou comportamentos que os objetos da classe podem executar. Por exemplo, cadastrar, salvar, excluir. Aqui está cadastro, eu coloquei errado, mas era para se cadastrar. Eles podem especificar parâmetros de entrada e o tipo de retorno, detalhando a interface da classe. Aqui é bem. Aqui os dois se ajudam. Primeiramente, o método sempre é na base, nunca no meio nem no topo. Aí, aqui eles são a mesma coisa, só que aqui, eles são o mesmo exemplo, perdão. Aqui, por exemplo, o cliente. O cliente vai ter o nome, a idade e o preço dos produtos que ele comprar. Aí, aqui nos métodos, aqui são os atributos. Aqui nos métodos vamos ter a opção de cadastrar um cliente, salvar o cliente ou excluir o cadastro do cliente. Então, os métodos são tudo as ações que fazemos no programa. E os atributos são tudo que vai dentro do programa. Agora vamos para o próximo. Opa. Relacionamento entre classes, associação e multiplicidade. Associação indica que uma classe usa ou tem conhecimento de outra. E é uma ligação simples, sem dependência. Existe forte. Exemplo, cliente possui endereço. Multiplicidade. Define a quantidade de objetos envolvidos em um relacionamento essencial para entender as regras do negócio. 1 elevado a 3, que é 1.
0.1 elevado a 3, que é 0, 1, asterísticos elevado a 3, muitos, zeros ou mais, 1 ponto ponto, asterístico 3, 1 ou mais. A associação, ela indica é como se fosse um atributo, só que estendido. Por exemplo, aqui, no cliente temos os atributos dele: nome, telefone e e-mail. O endereço, ele é um atributo do cliente, só que é meio que estendido. Tipo assim, ó, por exemplo, assim, ó, no nome temos o nome, sobrenome. Aí no telefone temos os números, o e-mail temos os caracteres. No endereço temos a rua, o número e a cidade. Então ela é um atributo que estende. Então a associação ela se estende. Por exemplo, se você estiver fazendo um atributo, e você quiser estender o seu atributo para entender mais, você vai fazer uma associação. Eu vou fazer agora a multiplicidade. A multiplicidade é a quantidade, aqui mais ou menos que você coloca a quantidade. Por exemplo, aqui, ó, pedido. Aí temos atributos, que é o ID do pedido e a data do pedido. E o produto, e temos no atributos os ID do produto, nome e o preço. Aqui sempre vai dizer quanto contém, quanto quantidade. Aqui, ó, por exemplo, pedido. Pedidos pode ter zero ou mais. O asterístico ele vai dizer sobre quantos vai representar. Vai representar zero ou mais. Pode ser qualquer número. Então é indeterminado. Produto. Um. Então quer dizer que é só um produto. Então não vai ser zero ou dois, ou nenhum outro número, vai ser um. Aí temos, eu não coloquei os outros exemplos, mas também tem o 0.1, que quer dizer 0 ou 1. Esse aqui, ó, que significa 0 ou 1. E não, nenhum outro número. E o 1 ponto ponto, que significa 1 ou mais. Não vai, não, então quer dizer que não vai ser só 0 que não pode ser. Pode ser qualquer número além de 0. Eu tô meio ruim pra explicar, só que eu acho que tá dando pra entender. Eu tô gaguejando um pouco. Eu peço perdão se alguém não tiver se alguém não tiver entendendo. E eu vou tentar melhorar aqui pra frente o vídeo, pra ajudar vocês. Vamos para o próximo. Opa. Aí, ó, deu certo, galera. Perdão. Relacionamento entre classes, agregação e composição. Agregação representa um relacionamento todo-parte, onde a parte pode existir independente do todo. O losango vazio indica essa dependência. Exemplo: um departamento tem professores, mas um professor pode existir sem estar associado a um departamento específico. Aqui, na agregação, é o exemplo que eu falei para você de todo. Uma casa, ela tem o quarto, banheiro, cozinha, móveis. Então, isso acompanha ela tudo. Só que uma casa, ela pode existir sem cômodos? Não, né? Então, tipo assim, então ela não é uma agregação. Porque se não tiver cômodos, ela não existe. Só que, por exemplo, móveis. Móveis, uma casa não precisa ter um móveis para existir. Então, isso é uma agregação. Aí é que define, por exemplo, professores, escola, professores, funcionários e alunos. Aqui eu não coloquei nem os métodos e nem os atributos, que eu acho que não precisa. Não precisa. Eu acho que não tem necessidade disso. Aqui, por exemplo, a escola é o todo. Todas as linhas aqui estão ligadas à escola. Por exemplo, aqui, professores. Tem como existir uma escola sem professores? Tem. A escola, ela vai existir sem professores. Talvez ela não funcione, mas ela vai existir. E pode existir professores sem a escola? Pode. Porque pode existir professores que dão aula online, que dão aula particular em casa de alunos. Pode existir muito mais coisas. Faculdades também. Então, professores podem. Funcionários. Funcionários também podem existir. Não é só na escola que tem funcionários. E alunos também é o mesmo exemplo do professor.
Podem ter alunos virtuais, alunos de faculdade, alunos que têm aula particular, professores. Aí a agregação é uma coisa que não pode, que pode, o todo pode existir sem ela. Agora vamos falar sobre composição, que é praticamente ao contrário. Composição, também um relacionamento. Todo parte, mas a parte não pode existir sem o todo. O losango preenchido denota essa forte dependência existencial. Exemplo, um pedido tem itens. Se o pedido for excluído, todos os itens também serão. Aqui é o que nem eu falei para vocês, exemplo da casa. Uma casa não pode existir sem cômodos. Então, se eu quebrar todos os cômodos, a casa não existirá. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um pedido. O pedido, ele tem, ele tem a sua composição, são os itens. O que quer dizer isso? Quer dizer isso, perdão. Itens. Os itens sem os itens, o pedido não pode existir. Então, se você tirar os itens, ele vai virar uma composição. O pedido vai ser excluído automaticamente. É que nem, por exemplo, um shopping. O shopping, ele não pode ser um shopping sem ter lojas nele. Tipo assim, se não tiver lojas, saguão, praça de alimentação, ele não vai ser um shopping. Ele vai ser um casarão abandonado, sem nada dentro. Então, tudo isso é composição. Então, os itens de um pedido é uma composição, porque se os itens do pedido forem excluídos, o pedido nunca existirá. Eu acho que deu para entender isso. Eu espero que vocês consigam entender. Agora vamos para o próximo. Relacionamento entre classes. Herança e dependência. Eu confesso para vocês que sobre herança e dependência nem eu entendi muito. Eu tô aprendendo isso um pouco agora, comecei a entender isso. Mas eu vou tentar explicar para vocês sobre a herança e dependência do que eu sei. Ó, herança, generalização. Permite que uma classe, subclasse, herde atributose, métodos de outra classe, superclasse, promovendo reuso e hierarquia, representada por uma seta vazada. Exemplo: as classes cliente e funcionário herdam características comuns da classe pessoa. Então, herança é como se fosse. É que nem uma herança mesmo. Tipo, o que é herança no mundo hoje? Quando você morre, você deixar os seus bens. Então, tipo, a classe cliente e funcionário, elas automaticamente herdam a classe pessoa. Que não tem como ter um cliente ou um funcionário sem pessoa. Então, é que nem escola e shopping, que eu tinha falado pra vocês. Elas herdam a classe móvel. Imóvel, perdão. Elas herdam a classe imóvel, que é literalmente o que eles são. Só que o imóvel, ele tem que ter um nome, o nome da classe, no caso. Então, ele tem uma variação de nome para representar outras classes. Então, tipo, cliente, funcionário, é sempre uma pessoa, tipo, a classe é, a classe é, jovem aprendiz. O que dá que a classe jovem aprendiz herda? Pessoa. Porque ela é uma pessoa. Eu não sei explicar muito bem isso, mas é o que é literalmente. Então, tipo, um shopping é um imóvel, então ele automaticamente ele herda a classe imóvel. Aí a dependência indica uma classe utiliza outra temporariamente, sem uma ligação estrutural permanente. É uma relação mais fraca simbolizada por uma linha tracejada. Exemplo: a classe relatório depende temporariamente da classe cliente para gerar um relatório, mas não a possui. É meio dependência é o que fala. Uma classe depende da outra. Então, a classe relatório
ela não pode fazer um relatório sem que esteja um cliente. E o cliente não pode ter um relatório sem que esteja a classe relatório. Então uma depende da outra para isso. Aí aqui embaixo tem um textinho que eu deixei para vocês. Esses relacionamentos são fundamentais para modelar sistemas complexos de forma modular e extensível. Para você fazer um programa, essas duas classes, perdão, são essenciais, principalmente a dependência. Uma classe depende da outra. Todas as classes praticamente dependem da outra. Não tem como não depender. Se você tiver uma classe só, ela não vai depender, mas só que ela não vai fazer nada praticamente. Agora vamos aprender o próximo. Por que usar diagrama de classe? Esse eu não tenho um exemplo para vocês. Esse aqui vai ser mais leitura mesmo. Planejamento de sistemas. Ajuda a estruturar sistemas antes da codificação, definindo componentes e interações. Aqui meu texto ficou tudo junto e eu não tinha percebido isso, por isso que eu dei essa gaguejada. Perdão, viu? Compressão da estrutura. Oferecer uma visão clara e acusada da arquitetura de software para toda a equipe. Eu não sei porquê, mas o meu texto está saindo todo colado. Eu peço perdão mais uma vez. Comunicação eficaz. E ó, mais uma vez, ó, serve como uma linguagem visual comum para desenvolvedores, arquitetos e stalkers. Organização e manutenção. Mais uma vez, meu texto ele continua grudado. Eu peço perdão mais uma vez. Facilita a organização do código e a manutenção futura, identificando as possibilidades. Os diagramas de classe são ferramentas indispensáveis no ciclo de vida no desenvolvimento de softwares, sendo um dos diagramas UML mais utilizados em projetos reais. Então, aqui fala literalmente o porquê que você deve usar. Tipo, por que você deve usar? Para criar, é literalmente para criar não para criar, né? Para ajudar você a criar o seu programa. Então, ajuda. Quando você vai criar o seu programa, vai ajudar no planejamento de sistemas, compressão da estrutura, comunicação eficaz e organização e manutenção. Então, tudo que o diagrama de classe vai fazer é literalmente isso. Aí aqui vamos para o próximo. Aqui tem o exemplo prático de um sistema de loja. Aqui temos a classe cliente. O cliente realiza compras. A classe pedido representa uma compra específica contendo os itens. A classe item, um produto individual dentro de um pedido com quantidade e preço. E a classe produto, os dados básicos de um produto disponível para venda. Que nem eu disse para vocês já. Cliente. Cliente vai ser o todo. Pedido é o todo, item é o todo e produto é o todo. Só que cliente é a base de tudo. Sem cliente não existe pedido. Sem pedido não existe item. E sem item não existe produto. Então, isso aqui é um diagrama que demonstra praticamente tudo que a gente aprendeu sobre dependência, herança, composição, agregação. Aqui já tem tudo praticamente. Aqui, ó, cliente. O cliente ele vai ter o nome e o cadastro do cliente. E o método vai ser cadastrar. O pedido vai ser o número do pedido e valor total. Aí o método vai ser calcular total. O item vai ter a quantidade de itens e o preço. E vai somar. Produto vai ter cadastro de produto e nome do produto. E o método eu não consegui achar a resposta para o método. Para mim, não existe método no produto. Mas se vocês saberem o método, deixe nos comentários para mim aprender. Que hoje até eu tô aprendendo com vocês. É que nem eu disse para vocês, então. Aqui é
é um coletivo de classes, né? Falar assim, tipo, tudo para fazer um pedido de produtos, tem que passar por tudo isso. O cliente tem que fazer o pedido, ele tem que falar os itens que vai ter no pedido, e os itens vão representar, são os produtos. Então, isso aqui demonstra tudo que o processo para fazer um pedido em um supermercado, por exemplo. Pode ser em qualquer outro lugar, mas eu vou jogar em um supermercado, por exemplo. Então, é isso que vamos aprender hoje. Vamos ver. Ó, tem mais algumas coisas ainda. Eu achei que tinha acabado, mas tem ainda, ó. Relações no sistema de loja. Cliente e pedido. Um cliente pode realizar vários pedidos, mas cada pedido pertence a apenas um cliente. Isso é uma associação comum. É o que ele literalmente fala. Eu não preciso nem explicar isso pra vocês, eu acho. Um cliente pode fazer vários pedidos, mas não pode ter vários pedidos para várias. Não pode ter um pedido para vários clientes. Cada, cada, cada pedido, cada cliente. Não, peraí, perdão. Não, um pedido não pode ter mais de um cliente, mas um cliente pode ter mais de um pedido. Isso é uma associação. Pedido e item. Composição. Um pedido é composto por vários itens. Se o pedido for cancelado, seus itens são removidos, indicando uma forte relação de composição. Isso também é o que eu falei aquela hora. Não existe pedido sem os itens. E não existe os itens sem o pedido. Então é uma composição. Item e produto. Cada item de um pedido está diretamente ligado a um produto específico no estoque, mas o item é uma instância desse produto na compra. Aqui eu não preciso nem explicar pra vocês também. O que eu li, eu nem sei como explicar pra vocês também, né? Tipo assim, eu já li. O que? A leitura aqui. Aqui não tem muito o que explicar, é a leitura. Aqui embaixo tem mais. Compreender esses relacionamentos é a chave para construir sistemas robustos e bem estruturados em qualquer linguagem de programação orientada a objetos. Parece que acabou já. E eu queria pedir perdão por ter gaguejado tanto. E eu senti também que eu não consegui explicar com tantos. Com tanta. Como é que fala? Com eu não consegui explicar bem direito para vocês. Eu queria pedir nos comentários que vocês me derem dicas de. É que eu sou uma pessoa meio tímida, eu não tenho o costume de falar muito. Então eu fiz esse vídeo para um trabalho em minha escola e eu queria pedir para vocês dicas para mim melhorar o que eu tô fazendo de errado no vídeo. Então me desculpa mais uma vez por ter gaguejado ou ter passado uma informação falsa aqui. E eu queria pedir e também pedir para vocês de novo, mais uma vez, um like e pedir para vocês se inscreverem no canal. E mais uma vez, desculpa e obrigado por assistir até aqui. Falou, galerinha, até mais.